bom dia para você. Hoje nós estamos recebendo aqui no Bom Dia Top o Dr. Roberto Marins de Carvalho. Ele é médico urologista aqui da Prefeitura de Bauru e hoje nós vamos conversar sobre um assunto aí que muitos homens não gostam, mas precisam cuidar da saúde, que é sobre o câncer de próstata. Doutor, muito bom dia. Estamos aí no mês de novembro, há uma campanha de prevenção do câncer de próstata e para a gente começar o nosso bate-papo, o que é a próstata e qual é a sua funcionalidade? Mais uma vez, bom dia, obrigado. Viu? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, agradecer o convite. E vamos lá, falar de próstata sempre teve envolto em muito mistério, muito preconceito, né? pelos homens. Então eu acho que é um assunto importante, principalmente nesse mês que se comemora aí o Novembro Azul. A próstata é um órgão, é uma glândula exclusiva do sexo masculino e a função da próstata no homem é meramente reprodutiva. Ela produz um líquido que garante a vitalidade dos espermatozoides e ela tem uma atuação importante no orgasmo masculino. Então, é uma glândula exclusiva dos homens que com funções da parte reprodutora masculina. E essa questão, como é que surge o câncer de próstata? Existem aí alguns motivos que causam aí o aparecimento de câncer nesse órgão? Então, o câncer da próstata, a origem dele é multifatorial, né? A gente não sabe exatamente aquilo que pode provocar o câncer, o aparecimento do câncer. Geralmente são vários fatores relacionados tanto a uma herança genética, existe a questão genética, então as pessoas que têm, né, um histórico familiar por parte do pai positivo para esse câncer têm uma chance maior, e existem os fatores ambientais que influenciam no organismo da pessoa, principalmente o sedentarismo, o consumo de dietas ricas em gorduras, principalmente as de origem animal, e o estresse. Esses são os principais, vamos dizer assim, motivos, né? Exatamente. E como é que faz aí, então, para diagnosticar o câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata, ele é importante que seja dito que, como é uma doença que nós podemos falar mais para frente, ela não gera muitos sintomas, então a forma de você diagnosticar essa doença, principalmente na fase em que existe um tratamento eficaz, é através do exame de detecção precoce, que envolve o PSA e o exame de toque retal. O exame de PSA, que todo mundo conhece, que é o exame de sangue, né? Exatamente. Muito bem. E esse, na verdade, muitos homens até falam, eu fiz o PSA e acho que está tudo bem. Nem sempre é o melhor... É importante fazer, mas assim não é o melhor resultado. Exato, não ele exclusivamente não é uma garantia total de que está tudo bem. O PSA pode estar normal mesmo na vigência do câncer. Então não são todos os cânceres de próstata que alteram o PSA. Se fosse assim, bastaria você fazer o exame de PSA e acompanharia dessa forma. Daí a necessidade do exame do toque digital. E doutor, existe algum número que mostra a incidência do câncer de próstata nos homens? A gente tem os dados, né, do câncer de mama, que infelizmente é um dos maiores índices em mulheres. Isso acontece no caso dos homens? Exatamente, é a mesma questão, né? No Brasil é um problema de saúde pública. O câncer de próstata hoje representa 21% de todos os cânceres que pode acometer a população masculina. Disparadamente, ele é o mais frequente nos homens, ele só perde para cânceres de pele. Mas tirando os cânceres de pele, ele sem dúvida está no ranking aí no principal, no primeiro lugar aí do aparecimento, da ocorrência, na frente inclusive do câncer de intestino e do câncer de pulmão, que são bem frequentes também. Bom, e existe uma idade mais propícia para o surgimento e aparecimento desse tipo de câncer no homem? O câncer de próstata, ele tem início das suas ocorrências a partir dos 50 anos de idade, e à medida que a idade avança, essa ocorrência vai aumentando e sendo o pico de incidência na 7ª década de vida. Por isso a importância do exame de rotina a partir dos 45 anos. Os 45 anos, né? É importante. Bom, e quais são os sintomas mais comuns e aparentes? Porque acho que esse é o grande problema, né? Não saber quais são os sintomas, né, e que podem dar indício de que tem um problema. Essa pergunta é muito importante, porque o câncer de próstata ele tem uma característica ímpar, que é a ausência de sintomas na fase inicial. Então, se a pessoa ficar esperando um sintoma que a leve a procurar o profissional, ela vai chegar num momento que esse sintoma vai aparecer numa fase muito avançada da doença. Então, o câncer de próstata, ele não gera na sua fase inicial sintoma nenhum. Então daí o homem só vai descobrir se ele tem ou não o câncer se ele for ativamente procurar o médico para fazer o seu exame de rastreamento.
Então, assim, é diferente do caso do câncer de mama, onde o exame, a mulher pode fazer o exame e o toque, não lá, né? Quer dizer, até a gente estava lendo algumas matérias, assim, dificuldade para urinar, alguma coisa nesse sentido, alguma dor, mas isso existe, mas não é relacionado ao câncer, sim à doença benigna, a hiperplasia benigna de próstata, que é outra doença que acomete os homens, mas que não existe uma malignidade, não é um câncer. Agora, doutor, o PSA e o exame, que é o exame toque retal. Os homens têm um medo lascado, que tem muita dúvida com relação a isso. Mas não adianta, tem que parar com esse bloqueio. E como é que o senhor tem sentido ao longo dos anos aí a evolução dos homens, né, irem aos médicos? É muito interessante. Realmente, se a gente for pegar 15 anos atrás, não entrava paciente no meu consultório com menos de 70 anos para fazer um exame de rotina ou de rastreamento. Hoje, metade dos pacientes que fazem esses exames tem em torno dos 55 anos de idade. Então, realmente houve uma evolução em relação ao preconceito, ao desconhecimento, em relação ao exame de toque. O homem está deixando para trás esse preconceito, está desmistificando, tratando de uma forma menos parcial essa questão. Mas ainda existe um pouco de desinformação e por isso que é muito importante esse tipo de atividade como estamos fazendo hoje, de informação à população, principalmente as mulheres. Eu comento que às vezes as campanhas de próstata devem ser direcionadas aos homens, mas principalmente às mulheres, porque são elas que levam, elas representam um forte estímulo para que os homens façam seus exames de prevenção e rastreamento. E doutor, uma vez acometido com a doença, qual é o tipo de tratamento do câncer de próstata? O tratamento do câncer de próstata, existem vários tipos, vai depender obviamente da extensão da doença e do momento do diagnóstico. A doença ela pode estar localizada na próstata ou espalhada pelo organismo, e isso é que vai ditar o tipo de tratamento. São vários, existem cirurgias radicais para extirpar a próstata e o câncer, existe tratamento radioterápico, existe tratamento com medicações hormonais que fazem o bloqueio desse tumor. Então, existem várias opções de tratamento que vai depender do grau do estadiamento, do quanto essa doença está espalhada ou não pelo organismo do paciente. E nós estávamos conversando antes da nossa entrevista, né, que o senhor trabalha lá no Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer, que é um setor aqui da Secretaria de Saúde de Bauru. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse setor que é tão importante para as pessoas, né? Como nós estávamos comentando, é a porta de entrada, né? Exato. Do serviço da saúde. Exato. O SOPC, eu trabalho lá, é um lugar que me traz muita satisfação. Quando fui convidado a trabalhar lá, a equipe lá é excelente. E é um serviço da prefeitura que eles prestam realmente de triagem. Não existe ali tratamentos, mas é uma forma de você triar os pacientes que tenham a doença ou suspeita dessa doença, para que elas possam ser inseridas nos serviços de tratamento, porque para você tratar o câncer, você tem que ter o diagnóstico firmado da doença, para que o paciente tenha acesso às medicações, às rotinas de acompanhamento. Então, realmente, o SOPC é um ambulatório municipal que funciona muito bem com relação aí não só à parte masculina, mas existe ali várias especialistas atuando e que servem realmente de triagem e de porta de entrada no sistema para que o paciente tenha acesso aí aos tratamentos e acompanhamento da doença. Que aqui em Bauru fica em que lugar? Ele fica ali na Rua Manuel Bento Cruz, 1126. Os pacientes que vão para lá, eles têm que estar sempre com um encaminhamento das unidades de saúde e precisa haver alguma alteração do exame que justifique a consulta lá, para que o paciente realmente seja selecionado a procurar o serviço. Então ele faz a rotina nas unidades básicas e, havendo alguma alteração, ele pode ser encaminhado para lá. E doutor Roberto, qual o recadinho que o senhor deixa para os homens no mês de novembro, né, sobre essa campanha aí sobre o câncer de próstata? O mais importante é que os homens realmente deixem a vergonha, o preconceito, a desinformação para trás e comecem a cuidar da sua saúde. O câncer de próstata é igual à detecção precoce da doença. Não existe uma prevenção, mas existe uma detecção precoce onde ele ainda é tratável. Então, façam a sua rotina frequente e lembrem, o exame de toque é um exame que não tira a masculinidade de ninguém, não vicia, pode fazer que não vai ficar com vontade de ficar fazendo toda hora,
e ele é prático, rápido e seguro para a detecção da doença, que tem um índice de ocorrência de mortalidade muito grande. Então, deixa a vergonha de lado e vai cuidar da sua saúde. Procure um urologista.